queridos, tudo bom? Estamos aqui de volta para terminar, mais uma parte da nossa videoaula de Química sobre a estrutura do átomo. Lembrando que a gente está pegando a estrutura do átomo atual, tá? Então, todas aquelas atualizações dos modelos e tudo mais, a gente vai pegar esses átomos mais atuais, certo? Esse átomo mais atual, com toda essa teoria, que passou tanto tempo para ser construída. Então, sou Suzana Freitas e estou aqui para dar essa aula para vocês. Lembrando que deixa um comentário lá nos grupos, me manda um WhatsApp dizendo o que achou do vídeo, para que a gente vá adequando o material para a nossa realidade, para o que realmente funciona para a gente estudar, certo? Já que a gente está aí afastado nesse tempo de pandemia. Então, a gente já começou a estudar aqui sobre as partes, do átomo, que são o núcleo e a eletrosfera, que são as regiões atômicas. Vimos também as partículas subatômicas, então o que compõe o átomo, E agora a gente vai ver, como é que essas partículas elas funcionam, certo? É muito comum as pessoas perguntarem, mas sim, e as partículas, elas vão se comportar como, Elas ficam que nem lá no desenho, E não é bem assim. Se você for me desenhar, por exemplo, para você fazer um desenho meu, eu não vou parecer ter movimento, Eu vou parecer estar estática, parada. Então, quando se faz um desenho de um átomo, uma representação de um modelo, se faz a representação desse modelo estático. Mas só que as partículas não ficam estáticas. A gente já sabe que os elétrons eles se movimentam e muito, tanto que o desenho dele praticamente é uma circunferência, em que ele está ali, a gente sabe que ele está girando naquela circunferência, ele está fazendo aquele desenho infinitamente. Mas as outras partículas também têm um nível de movimentação. Por exemplo, os prótons, eu peguei esse pequeno textozinho aí, porque os prótons, eles também são partículas que não ficam inativas no núcleo, certo? Então, eles não ficam lá sem fazer nada, certo? Eles ficam alinhados uns aos outros, de acordo com o campo magnético. Porque a gente está falando de energia, então como as energias elas interagem, é criado um campo magnético e ele fica se movimentando em uma determinada direção em razão desse campo elétrico. O que é importante a gente saber agora é que energias iguais elas se repelem. Então, uma partícula positiva ela é repelida por outra partícula positiva. Enquanto as energias iguais, aliás, diferentes, elas se atraem. Então, uma partícula de energia positiva vai atrair uma partícula de energia negativa, certo? Então, vai criar esse campo elétrico de acordo com a diferença de energia, certo? Então, por que, Como é que os átomos, eles dão origem a tantos elementos químicos? A gente vê na tabela periódica lá uma infinidade de elementos químicos e daí, o que é que um tem diferente do outro? Todos não são átomos, todos não têm prótons, nêutrons e elétrons. Qual é a diferença de um em relação ao outro? E daí a grande resposta está justamente nos prótons, certo? Quando a gente vai observar, os elementos químicos, como por exemplo o ouro. O ouro é um elemento químico da tabela periódica. Ele tem propriedades bem particulares. Primeiro que ele é o grande desejo de todo mundo quando a gente fala de joalheria, O ouro é um metal bastante caro, muito bonito, porque ele é diferente dos outros, ele tem um brilho dourado, outros tons de amarelo. E ele tem importantes características que fazem com que o seu uso seja muito diverso. Porque, por exemplo, ele conduz muito bem a eletricidade e ele tem um baixo índice de oxidação. Ou seja, ele não se deteriora tão fácil como outros metais, certo? Então, o ouro, por ele possuir essas características de um metal bom condutor da eletricidade, com baixo índice de oxidação, ele é usado em muitas coisas, certo? Em diversos tipos de conexões elétricas, como computadores, certo? O smartphone, o tablet, certo? Todos esses equipamentos eletrônicos têm lá boa parte da sua composição interna feita de ouro, principalmente a parte de conexões, tá? Então é muito útil quando a gente vai ver também a questão das comunicações, como vai
vai fazer a questão do envio, né, dessas mensagens de comunicação, a questão de computadores, na questão de motores de aviação, certo? E também em naves espaciais, certo? Por que não, né? Então, o ouro, ele tem essas características, ele é um metal, né? Bom condutor de eletricidade, bom condutor de calor, mas ele é excelente condutor de eletricidade, isso ele torna muito importante. Aí a gente vai ver o carbono. Nossa, o carbono não é um metal, ou seja, tem diferença, né? Então, o ouro, o carbono são elementos químicos diferentes. Esses aqui já têm um uso bem diferente. Combustível, né? A gente tem o carbono aí como o principal componente da gasolina e também o principal componente de nós, seres vivos. Cada microparte do seu corpo tem uma infinidade de átomos de carbono compondo ele, certo? Porque a matéria orgânica, ela tem bastante carbono na composição. E ele também tem, assim, outras questões extremamente importantes na questão de formação de produtos da indústria. Diversos tipos de produtos da indústria têm a base de carbono, certo? Então, vai matéria orgânica, tudo que é vivo, uma árvore, até um vírus, né? Até nós, seres humanos, qualquer animal, qualquer ser vivo vai ter aí uma composição muito grande de carbono, além de outras utilizações na indústria, certo? Então, eles são muito diferentes, né? Se a gente for comparar ouro e carbono, eles nem se parecem. Vejam que a cor é diferente, as propriedades são diferentes. O ouro conduz muito bem a eletricidade, o carbono já não conduz tão bem a eletricidade. O ouro jamais vai ser um combustível, né? Ele não é consumido numa reação de combustão, liberando energia, mas o carbono é, né? Diversas reações, elas são feitas quando a composição da substância, ela vai ter carbono na sua fórmula, né? Então, o carbono, ele é muito importante quanto a isso. E o que faz diferenciar o carbono do ouro? É uma coisa que a gente chama de número atômico. E ele é nada mais, nada menos do que a contagem do número de prótons. Então, para eu saber qual é o elemento químico, basta eu contar o número de prótons daquele material, daquele átomo, certo? Então, por exemplo, o átomo que tem um próton, ele sempre, inevitavelmente, vai ser um átomo de hidrogênio. O átomo que tem 8 prótons, ele sempre, inevitavelmente, vai ser o oxigênio, certo? Então, o número de prótons, ele determina o elemento químico. E daí, esse número de prótons vai em cadeia, determinando diversas outras características atômicas, diversas outras propriedades atômicas, porque essa energia positiva vai requerer que o átomo ele seja construído de diversas maneiras, né? Por exemplo, ele vai atrair um número muito próximo de nêutrons ou igual, né, ao seu número de prótons, o número de nêutrons, e também vai atrair na mesma proporção o número de elétrons. Então, o átomo vai ser formado tudo em cima da determinação do número de prótons. Então, a gente utiliza a letra Z para fazer essa representação. Então, todas as vezes que eu utilizar o número, né, a letra, o símbolo Z, você já sabe que eu estou falando de número atômico, ou seja, número de prótons. Então, escreve a filhinha aí no caderno. Filhinha não, né? Resumo. Coloca aí. Z igual a número atômico que é igual ao número de prótons. Então, eu conto o número de prótons, eu sei qual é o número atômico. Se eu sei o Z, eu sei qual elemento químico ele é. Ficou claro? Se não ficou, manda sua dúvida pelo WhatsApp, tá bom? É mais fácil de responder. Então, continuando, a gente vai ver que o número atômico, né, essa questão aí do Z, ele determina diversas propriedades do átomo, certo? E essas propriedades são por quê? Para que o átomo ele possa garantir, né, a sua neutralidade
elétrica, ele vai então puxar, vai atrair para si a mesma quantidade de elétrons e também vai atrair para si a mesma quantidade de nêutrons. Então é muito comum, certo, a gente dizer que um átomo eletricamente estável, um átomo ideal, um átomo neutro, ele vai ter a mesma quantidade de prótons que a quantidade de elétrons e que a quantidade de nêutrons. Certo? Então, vejam essa formulazinha aqui. Z, que é o número atômico, é igual ao número de elétrons e igual ao número de prótons. Então, se eu tenho o elemento químico oxigênio, que tem número atômico 8, tá? Esse aqui é o Z dele. Deixa eu mudar a cor da caneta. Então, esse daqui, o 8, é o Z. Certo? Para eu determinar o número de elétrons, que é um Ezinho com menos, ele vai ser a mesma quantidade. Se ele é um átomo neutro, ele também vai ter 8 de elétrons. E, provavelmente, o número de nêutrons também vai ser 8. Certo? Mas isso aqui é provavelmente. Não é uma determinação. A gente vai ver, né, nas aulas das próximas semanas que podem ter alterações. Mas para um átomo neutro, sempre, a quantidade de elétrons vai ser 8. Eita. Perdão, minha gente, vai ser proporcional ao número atômico, mas eu acho que todo mundo entendeu. Não se complicou com a minha cabeça doida aqui não, né? Não, acho que não. Então, aí como vai ser essa representação? Cada tabela periódica vai ter mais ou menos um local que ela vai colocar, certo? O número atômico para que a gente veja. Mas normalmente ela coloca o número atômico embaixo e o número de massa em cima. A gente vai conhecer o número de massa daqui a pouquinho. E aqui fica o símbolo do elemento químico, certo? Aí vem a grande característica. O número de massa a gente fala daqui a pouquinho. Vamos falar um pouco do símbolo do elemento químico. Todos os elementos químicos, eles possuem o seu símbolo de acordo com o seu nome em latim, certo? Não é o nome dele em português, é o nome dele em latim. Aí, a maioria, ou pelo menos os primeiros átomos a serem descobertos, eles têm só uma letra, que é a primeira letra do nome deles em latim, como seu símbolo. Por exemplo, hidrogênio é um H, certo? Porque a primeira letra do nome dele é o H. O carbono é um C, porque a primeira letra do nome dele é o C, certo? Só que outros elementos químicos, eles podem ter a mesma letra de outro. Por exemplo, nitrogênio e o sódio, que em latim é o nádium. É nitrogênio em latim, certo? Só para consertar, assim, um acento, nitrogênio e o nádium. Nossa, gente, eu tô escrevendo muito mal. Deixa eu corrigir aqui. Apaga tudo, começa de novo. Nitrogênio e o nádium. Aí o que acontece? O nitrogênio, ele tem número atômico 7. O nádium, ele tem número atômico 11. Lembrando que o nádium é o nome dele em latim. Em português, ele se chama sódio. Então, o que acontece? Os dois, a primeira letra é N. O nitrogênio, ele foi primeiro, ele tem um número atômico menor. Então, ele ficou com a honra de ter o seu símbolo representado pela letra N. Então, N é nitrogênio. E o nádium ficou como? O nádium ele veio depois, ele não vai ter as honras, não. Aí ele vai ter que pegar as duas primeiras letras do nome dele.
Só que a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. O professor quer dizer que ele tem a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula e representa o elemento químico. Mas se eu pegar a latinha de refrigerante, ela vai ter lá o alumínio, o símbolo do alumínio retornável assim. Dá uma seta para cá e uma seta para cá. A L é alumínio? Olha, o símbolo é esse mesmo, certo? Mas só que as pessoas que fizeram esse símbolo, elas reprovaram química, eu acho. Por quê? O alumínio, o símbolo dele é A maiúsculo, L minúsculo. Nunca o elemento químico vai ter aí as duas letras maiúsculas, certo? É uma maiúscula e uma minúscula. Ou só uma maiúscula. Mas vamos lá, que a nossa aula já está ficando longa e a gente vai agora falar de massa para encerrar. Então, o que é a massa? Né? A massa é a quantidade, certo, de matéria que acompanha aquele corpo. Não é isso que a gente viu? Massa, quantidade de matéria. Certo, para determinar a massa de um átomo, eu vou considerar a matéria, certo? Aí o que a gente viu? Próton tem massa unitária. Nêutron tem massa unitária. Elétron praticamente não tem massa. Ele é muito pouco denso, enfim, ele praticamente não tem massa. Então, quando eu vou determinar a massa atômica de um átomo, eu somo apenas o número de nêutrons e o número de prótons de um átomo. Então, a fórmula é esta daqui, ó. A massa atômica eu represento pela letra A, certo? Então, A, que é número de massa, é igual ao número de nêutrons mais o número de prótons. E daí, a gente pode ver nessa representação, ó, que o número de massa está aqui e o número de prótons está aqui, certo? Então, aqui tem uma representação do modelo atômico, certo? Com o número de prótons, ó, aqui energia positiva, o número de nêutrons, sem carga, e o número de elétrons, com carga, certo? E aqui toda a representação. Esse aqui é o hélio. Como o hidrogênio já tinha o H, o hélio ficou HE. Então, tem aqui número de massa e número atômico, certo? Essa posição pode variar um pouco, tá? Tem locais que vocês vão ver o número de massa em cima, tem locais que você vai ver o número de massa embaixo, tem locais que você vai ver o contrário. Mas, basicamente, é isso, certo? Bem, gente, é isso. Até a próxima, certo? Por essa semana é só. A gente se encontra na próxima videoaula. Beijão, tô morrendo de saudade de ver vocês. Estudem, tirem as dúvidas, certo? E respondam os exercícios. Qualquer coisa, me manda um WhatsApp. Tchau!